Conquista delas. O ecossistema da mulher de negócios. Sejam muito bem-vindas ao Conquista Delas. O lugar onde as empreendedoras de Vitória da Conquista se encontram. Eu sou a Tatiane Gonçalves e sou host desse podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial que já vou falar sobre ela. Eu sou a Dani Meireles, estrategista digital. Já quero te pedir, já siga esse canal, senão depois você esquece. É muito importante para que novas pessoas sejam alcançadas e que você compartilhe também esse podcast. E hoje, a convidada, ela tem sido comentada em todos os podcasts. Todo mundo vem aqui e fala sobre ela. Eu falei, eu preciso conhecer essa mulher. Ai, gente, a nossa convidada de hoje, ela é a prova de que uma mulher de negócios não precisa caber em uma única caixa. Ela transita por múltiplos cenários com a mesma maestria. Ela é mãe, artesã e mente criativa por trás da Casa de Curió. Mas a sua atuação vai muito além. Ela é especialista em cerimonial para eventos corporativos e mesa posta. Que chiqueza! Criando ambientes de alto nível e provando que a força está na articulação e no network. Ela atua hoje como assessora da vereadora Gabriela, na linha de frente da pasta focada em mulheres empreendedoras e eventos femininos. Uma mulher que entende na prática o que é conectar pessoas, criar experiências e fomentar o empreendedorismo na nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Jane! Essa mulher foi comentada em todos os episódios aqui. Esse é exatamente o meu medo. Seja bem-vinda, Jane. Eu tenho medo das expectativas, mas é muito bom estar aqui com vocês. Eu fiquei feliz com o convite e também porque as amigas queridas que passaram por aqui me falaram muito bem, que se sentiram em casa, então eu acho que eu tô confortável. Que bom, que bom. Jane, me fala uma coisa, como surgiu a Casa de Curió e o que é a Casa de Curió? O surgimento da casa, deixa eu explicar direitinho. Vou tentar falar rapidamente. Eu sou super prolixa, então vocês têm que ficar Mas brigando pode comigo. começar Pode me cortar. começa do início, pode me que aí a cortar. gente chega lá, então. Eu sempre trabalhei no comércio, eu sou uma vendedora nata. Talvez na apresentação, quando as pessoas perguntarem assim, o que você faz muito bem, eu sou vendedora. Então, eu sempre trabalhei no comércio a vida inteira, passei muitos anos gerenciando, coordenando equipe, trabalhando com vendas. Acabou que quando eu já estava na minha filha, que hoje tem 11 anos, eu engravidei dela, eu senti uma necessidade de voltar para casa, né, de ficar mais em casa. Então, a ideia é que a partir dali eu iria trabalhar apenas com o meu artesanato. Aquelas fases da vida que você vai fazer a transição de carreira e falar assim, Quero viver da minha arte. vou viver da minha arte. O que, na verdade, para quem empreende, é uma ilusão, né? É só o primeiro passo. É você dar um passo para trás para poder depois seguir adiante, porque acaba que você vai incrementando muitas coisas ao longo dessa ideia. Você sai dessa ideia inicial, né, dessa primeira ideia, e começa a executar outras coisas. Então, até chegar aqui foi um caminho muito longo, são 11 anos já. Acabou que eu realmente fui viver da minha arte, eu criei uma coleção de mochilas, eu gosto muito da costura criativa, eu sou uma neta de alfaiate, uma filha de costureira, minha mãe eh me pediu muito a Deus, eu sou uma filha orada e jejuada, eu sou irmã de 4 irmãos homens, então minha mãe queria muito ter uma filha mulher, e aí quando a minha mãe engravidou de uma menina, teve uma menina, ela começou a costurar vestidinhos para essa menina, acabou que virou uma costureira de vestidos de menina, né. Então eu cresci no meio dessa máquina de costura do meu avô, que era um alfaiate de terno sob medida, e a minha mãe que costurava também, e herdei essa coisa deliciosa que é a máquina de costura. Então eu fui viver dessa arte, da máquina de costura, criei uma coleção de mochilas e fui para a rua vender. Então eu participava de todas as feirinhas que aconteciam aqui na cidade, e estava participando de todos os grupos de artesãs, todo mundo que me convidava, que me chamava, eu ia fazer e fui fazendo pontes, conexões, só que aí muito rapidamente surgiu a mulher que empreende, né, para além do que está fazendo. Eu ficava pensando, as pessoas falavam assim, geralmente as feiras são de final de semana, né, e as pessoas falavam assim: "Mas e onde que a gente acha no meio da semana, né? Quando eu preciso de um presente, para onde que eu ligo?" E naquela época a internet ainda não era essa. Era mato, não tinha. Ainda não era essa loucura. A gente pensa assim: "Nossa, mas há tão pouco tempo atrás, né, só 10, 12 anos",
Mas é um tipo que a evolução para a internet foi uma coisa muito grande, né? A pandemia que Que trouxe a trouxe a coisa da internet, né? venda na A venda. internet, né? É, Existia a internet, mas não para vender. sim. E aí eu senti essa necessidade de ter um espaço físico para artesãs. Então, a Casa de Curió, ela surge nesse contexto, né? De ter um lugar onde as meninas que participavam de feirinhas esporádicas de rua e tudo mais pudessem expor seus produtos durante a semana inteira de forma permanente. Então, a casa surge diretamente para atender este grupo, né, de meninas que faziam os próprios produtos com as mãos e tal. E tanto que a casa passou muito tempo com essa visão de artesanato, de apenas artesanato, né? Essa primeira casa de Curió, ela funcionou até a pandemia, porque aí exatamente na pandemia nós fechamos o mundo, fechou, né? Sim. Tudo estava fechado. E aí foi quando eu migrei para a internet. E aí na internet eu também entendi que o produto 100% artesanal era muito difícil de dar vazão e ter a manutenção, né, de reposição como um produto industrializado. Sim. Então, hoje a Casa de Curió, ela não é apenas um espaço para artesanato, o artesanato raiz, que a gente chama, né? Aquele artesanato 100% feito com as mãos. A casa hoje recebe tanto mulheres artesãs, como também pequenas empreendedoras, que empreendem, inclusive, com produtos industrializados. Então, a casa hoje tem essa flexibilidade, porque antes realmente era só o artesanato. E como que funciona? Ela tem um espaço ali dentro da casa para expor, como Ao se longo fosse um espaço alugado, é isso? ao longo do tempo isso foi se modificando, né. Lá inicialmente era uma loja colaborativa mesmo, as pessoas alugavam prateleiras, né, e meio que rachavam os custos e as coisas, elas foram acontecendo muito organicamente, assim. Eu costumo brincar com os meus amigos que eu sempre tenho a impressão de que eu inventei algo incrível, assim, "Ai, nossa, eu acabei de ter uma ideia fantástica", e aí depois, hoje, com a internet, você pesquisa e várias pessoas já tiveram a mesma ideia que você, né. Mas a casa, ela surgiu dessa genuinidade mesmo. Eu acreditava de verdade que eu tinha criado uma coisa, sabe, assim, uma coisa que foi muito do meu coração e que eu não tinha referência. Então eu não tinha ninguém para me espelhar o formato que eu gostaria que a casa fosse. Então, até o nome foi feito nesse sentido. Eu queria muito que tivesse esse lugar de casa, de lar mesmo, de espaço que as referências fossem de uma casa de família. Assim, tem a sala, tem a cozinha, tem um quarto que pode ser uma coisa, outro quarto que pode ser outra. Tanto que na nossa primeira casa de Curió, o espaço não tinha esse formato de casa e nós transformamos ele nesse formato de casa. Então, eu tenho uma sócia, né, que não estaria aqui conosco, não, porque ela realmente não É é tímida? não é conversadeira, ela não é conversadeira, mas quando eu e Laís pensamos na casa, na abertura da casa, a gente sempre teve certeza que seria casa. Hoje tem muita moda, né, é muita modinha. De lá para Sim. cá surgiram muitas casas, né, casa disso, casa daquilo. As pessoas entram no Instagram e sejam bem-vindos à casinha, né, venham visitar a nossa casinha, mesmo quando o nome não é casa. Mas o que a gente desejava lá no início foi isso. E a minha terapeuta explica facilmente, né, a última vez que falei sobre esse assunto na terapia, ela fala assim: "Engraçado, né, você criou uma casa para você", né, é como se fosse mesmo eu construindo ali aquela brincadeira de casinha, Casinha. sabe. E isso se deu ao longo do tempo. O nome Casa de Curió, a gente tinha certeza que seria casa, e o curió é porque é um pássaro, o artesanato está muito relacionado ao pássaro, à liberdade, né, de pensamento, de voar, de criatividade. E eu queria muito um nome que eu pudesse fazer um trocadilho, eu aqui, né, visionária. Mas isso é extremamente importante, né? Então, quando eu pensei na casa lá atrás, eu falava assim: "Se for um pássaro, tem que ser um nome que eu possa fazer um marketing depois", eu já estava pensando lá. Então a gente pensou em sabiá, para brincar com essa história de sabia, né, mas aí fomos pesquisando, até que chegamos no curió, que é um pássaro raríssimo, hoje é um pássaro super raro, tem um canto lindo, ele faz um som maravilhoso, e a gente podia brincar com essa coisa de curiar, de curioso, de Ai, curiosidade, legal. de, Até o né. próprio curió. Exatamente. Então, assim, acabou que, casou a ideia
E surgiu dessa coisa de fazer o trocadilho mesmo, não foi nada. As pessoas às vezes até perguntam se é um pássaro que você, né, que você conhece, que você tinha, mas a gente usou o nome. E a coisa de ser pássaro mesmo, de ser criatividade. Eu sou 100% do time criativo. Que delícia, eu gosto de gente criativa. É bom. E aí a maternidade veio nesse bolo todo, você tinha uma filha quando você... Não, eu tenho um filho de 25 anos, o meu mais Ah, você velho. já tinha o mais velho. Eu já tinha o mais velho. Arthur passou quase 13 anos, filho único, neto único por muitos anos. Ele era, assim, realmente o príncipe, né? O rei da casa. E aí, Arthur é do meu primeiro casamento. E aí, do nada, eu engravidei de Maria Do Flor. nada. E do nada. Do nada. Real, Simples, um gente. acidente, ó. E é muito engraçado, sabe? Essa coisa de. Eu tenho um hábito de ressignificar as coisas, assim, na minha vida. Acaba que parece que é uma palavra forte, mas é porque é realmente o que é a verdade. Eu transformo muito as minhas desgraças em graça, sabe? As tragédias, as coisas que acontecem, eu transformo muito em graça. Então, às vezes, eu paro e conto coisas que, em algum momento, foi muito dolorido para mim. E eu conto, as pessoas riem, sabe? Assim, tipo assim, não acredito que isso aconteceu isso com você. Não deve nem ter doído, né? As pessoas imaginam, não conseguem nem Exatamente. imaginar que foi assim Mas algo tão é doloroso. uma autodefesa até também Sim. e uma autorregulação. Porque acaba que você passa pelas dores da vida e pelos desafios e precisa seguir, né? Sim. Sim. E Não aí, tem- às vezes, tem você não o que consegue fazer. se desvencilhar, não é uma dor tão simples que você consiga deixar para trás. Então, você precisa transformar aquilo ali em alguma coisa. E É aí, minha verdade. técnica é transformar isso graça. em piada. Então, assim, os meus filhos, estou falando isso para explicar, os meus filhos, nenhum deles foram programados, né? Eu não tive esse prazer. Eu imagino que deve ser muito gostoso programar um filho. Mas os meus filhos todos foram do nada, mesmo, assim. Eu engravidei de Arthur, eu era muito novinha, né? Eu tinha 20 anos, não era casada, numa época que essas coisas eram muito desafiadoras. Eram muito desafiadoras, eu sou de uma família 100% evangélica. E uma filha única de 4 irmãos homens, você imagina a expectativa que existia em cima dessa mulher, né? Muito. Então, assim, Arthur foi uma gravidez inesperada. E depois, anos depois, eu dentro de um relacionamento, de um casamento estável, engravidei de maneira inesperada de novo, entendeu? Então, nessa época eu já tinha Arthur e já tinha Mirelle. Mirelle é filho do coração, né? Então, e é uma história que dá outro podcast. Dá outro podcast, porque é uma história muito específica. Então, nessa época eu já tinha Mirelle. Quando eu engravidei de Maria Flor, Mirelle já estava conosco. Só que aí Mirelle precisou ser devolvida para a família biológica, que foi uma coisa bem, bem diferente mesmo. E Você talvez adotou ela tinha quantos anos? eu encontrei ela tinha 5 para 6 Fala um anos. pouquinho mais perto. Encontrei ela tinha 5 para 6 anos. E eu devolvi ela para a família biológica com 8 anos. Já todo um vínculo Já tava criado, tudo já era meu minha. Deus, que dor. Já era completamente minha. Porque filhos são nossos, né? Nossa. Porque não importa de que via, né? De que meio ele veio. A minha maternidade é uma maternidade, eu acredito, que é uma maternidade muito especial. Todas as mães dizem isso. E isso é maravilhoso, né? Porque acaba que cada um tem a sua experiência muito pessoal com aquela maternidade. Mas eu digo que a minha maternidade é especial porque são poucas mães que têm a oportunidade de viver o que eu vivi como mãe. Assim, eu tenho filhos de pais diferentes, por vias de partos diferentes e em idades completamente diferentes. Então, eu precisava me encontrar nesse lugar de mãe e esse lugar de mãe precisava ser, de alguma maneira, muito querido por mim, confortável, apesar de ser do nada, entendeu? Porque não tinha como voltar atrás. Não tinha como ser de outro jeito. Então, eu tenho um filho de 25 anos, meu primeiro marido. Eu tenho Mirelle, que foi uma filha que veio, precisou ir embora e só retornou 8 anos depois. Meu Deus. Deus. Então, muito tempo. foi muito tempo Mas você tá totalmente sem contato com ela? totalmente sem contato com ela. O contato que eu tive com ela nesses 8 anos foram 2, 3 vezes que ela fugiu da casa do pai biológico e chegou na minha casa de maneira inesperada. Mas ainda assim, ela precisava ser devolvida para este lugar que eu não tinha direito por lei de estar com ela, Sim. né?
ela ainda era filha dessa família biológica no papel. Então, não era possível que ela estivesse comigo. E aí, nesse meu primeiro encontro com Mirelle, veio a gravidez de Maria Flor. Eu devolvi Mirelle, eu estava no período de puerpério, Maria Flor, assim, Nossa, no sling. totalmente Que sensível, sofrimento. né? Foi muito difícil. Então, as minhas maternidades, elas são carregadas de muitas coisas, de muitos detalhes Experiências. pitorescos. Tem muita coisa, assim, Experiências. que... E aí foi quando eu entendi que eu precisava ficar em casa. A Casa de Curió surge nessa época, em que Mirelle teve que ir embora, em que Arthur tinha começado a se adaptar com a ideia de ter uma irmã, porque aí você entende que, por exemplo, Arthur era o rei da casa, rei. chegou uma irmã já crescida, Mirelle já tinha Tomando 5 espaço, anos, que tomando era só espaço, dele. ela era super autêntica, ela dizia na cara dele que ela é minha mãe, sim, ele chorava, ela não é sua mãe, ela é sim, ela é minha mãe, entendeu? Então, assim, tinha uma briga por espaço ali, que era real, e aí depois Mirelle vai embora, eu com uma bebê, né? E como que o mais velho ficou quando ela foi embora? Porque ele já tinha o vínculo. Eu acho que foi um sofrimento geral, assim, mas as pessoas sofrem de maneiras muito diferentes, né? É. Eu não consigo. Hoje eu me resguardo em falar sobre sofrimento alheio, sabe? Porque eu acho que os sofrimentos eles estão em lugares muito diferentes para cada pessoa. Então, eu imagino que ele deve ter passado por alguns perrengues ali também, de saudade, de questionamento, de alívio também, Sim. né? Voltou ao lugar dele. E que às vezes a gente trata essas coisas de uma maneira muito grosseira e superficial e de julgar, né? Mas eu acho que foi tudo muito verdadeiro. E quando Mirelle teve que ir embora e tudo mais, eu precisava me adaptar àquela situação e precisava cuidar de um bebê de 6 meses. Nossa, Pronto. é a dor da perda e Junto. tendo um outro filho no braço. ganho, É junto perda com a e de que ganho. acabou de chegar. Só que eu acho que eu imagino assim, você olha para aquele que tá no seu braço imaginando, e aquele E que aquele foi? outro que tá. Então, assim, você imagina, e foi uma experiência muito, muito íntima e pessoal. Porque as pessoas, elas não sabem lidar com isso, de, por exemplo, não dizer nada quando não tem nada a dizer. É. Então, eu ouvia coisas horríveis. Assim, ai, que bom que Deus te deu a sua filha mesmo, já que a outra que não era sua As foi. pessoas têm mania de falar isso quando perde um bebê. Ah, vai vir Vai outro. É. Imagine se Deus ia substituir a minha filha que tinha ido embora por essa aqui, né? Não. Então, assim, muitas coisas aconteceram nesse período, né? Só que eu sempre tive a sensação. Eu acho que eu exerço de maneira positiva, assim, de maneira real, a minha unção interior, assim. Eu tinha uma ideia muito clara de que Deus estava cuidando daquela situação. Obviamente, eu achava que Mirelle ia retornar adulta, né? Mas, assim, ao longo do tempo eu descobri que... Eu descobri, não. Eu recebi uma informação equivocada de que ela tinha sido adotada por uma família estrangeira. Então, assim, as minhas orações mudaram. Então, eu agradeci ao Senhor pelo fato do Senhor ter dado a ela pessoas que cuidassem dela e amassem ela, e que um dia ela iria voltar para reconhecer aquele tempo que ela esteve comigo. Porque a minha visão, por exemplo, de adoção é muito estranha do que eu vejo, por exemplo, na internet, do que eu vejo as pessoas falarem. Eu tenho uma noção muito clara que adoção é parentalidade, como Como real, tem como né? você dizer que seu filho não é seu filho? Não Não. tem como. Mesmo que você desista dele, Não, sabe? A mãe que olha para um filho, por exemplo, e fala assim: se for para a cadeia, eu nunca mais vou vê-lo. Ela não deixa de ser a mãe daquela criatura que está na Não. cadeia, entendeu? Ah, você fez isso e aquilo que me desagrada, você vive de um jeito que eu não gostaria de que você vivesse, eu nunca mais falo com você. Ainda assim, ela continua sendo a mãe daquela pessoa que ela não se comunica. Sim. Não existe essa possibilidade de você deixar de ser Mãe. mãe. Não, e assim, a gente já vira. A mulher, ela tem um negócio assim. Quando ela descobre que ela tá grávida, ela já é mãe. Exatamente. E quando você vai adotar, na hora que você bate o olho, você já é mãe. Eu acho que os processos, inclusive, eles são muito parecidos para cada mulher.
Por exemplo, eu fui me habituando, quando eu estava grávida, eu fui me habituando à ideia de ser mãe, fui aprendendo a ser mãe, sabendo que eu teria que ser. No caso de Mirelle foi do mesmo jeito. Então, quando a gente entrou nesse assunto, eu falando disso, eu tenho uma experiência, vocês entendem que é muito especial, não é porque eu estou dizendo que é Sim, mais não. especial que o das outras pessoas. É muito especial para mim, porque eu tenho filhos, inclusive por vias de parto completamente diferentes, né? Eu tenho filhos parto normal, parto cesáreo, parto pelo coração. Então, eu tenho todas as vias de parto ali, de receber essas crianças na minha vida, né? Em épocas completamente diferentes. Os meus filhos hoje têm eu tenho 46 anos, os meus filhos têm 25, 19, 11 e 5 anos de idade. Meu Deus. Eu já Então, fico maluca com a diferença que eu tenho de 1 aninho para outra de 12, ninguém cuida 13. de ninguém, ninguém olha ninguém, ninguém é amigo de ninguém, cada um tá numa época, cada um tá no Sim. tempo, cada um tem seu quarto, cada um tem suas dores, cada um. É tudo muito, muito, muito E é separado. a mãe por todos, né? E aí a mãe por É a todos, mãe por real. todos. Então, assim, quando o Arthur estiver se formando, esse ano ele já se forma, se Deus permitir, Nina vai estar entrando na alfabetização. Entendeu? Então, assim, o cuidado do Senhor talvez seja eu não estar só enquanto eu estiver na terra, né? Porque não vai existir essa história do ninho vazio. Porque não vai ficar vazio, é para sempre. Talvez eu de Arthur já talvez eu prestes a casar. nem veja os netos de Nina, assim, porque pela idade talvez nem veja, não sei como é Você que não vai vai ter ser. aquele momento, os filhos foram embora, eu vou curtir, vou Vou viajar. curtir, vou viajar. Não vai rolar vai isso não. aí. Não vai. Então, você entende que eu preciso ressignificar mesmo? E precisa ser Pois muito é. especial mesmo. Tem que ser muito especial mesmo. E aí, aí eu acho que a maternidade é o lugar onde eu me sinto mais de verdade, assim. Não porque eu entenda que eu seja uma super mãe. Imagino que se vocês chamarem os meus filhos para o podcast, pode ser que o meu mundo caiu, né? Mas eu tenho certeza absoluta que eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Eu me sinto em dúvida em muitas outras questões da minha vida, profissionais, de relacionamento, de amizade, de tudo. Falo assim, será que eu não poderia ter sido melhor? Mas com os meus filhos, eu tenho certeza absoluta que eu sou a melhor mãe possível, assim. Não dá para ser mais do que está aqui. Então, eu inclusive aprendi a dizer isso para eles. Eles sabem que eu não sou uma super mulher, né? Que eu sou humana, que eu falho. Eu peço desculpas porque nossa, deu muito ruim, não era isso que eu queria fazer, sabe? Desculpa mesmo, porque não era no grito que tinha que resolver. Vamos pensar de outro jeito, me perdoa, me ajuda com isso aqui, entendeu? E eu também estou aprendendo a ser mãe. Eu falo E a gente muito aprende isso. o tempo todo, né? Eu falo muito isso para Maria Flor, inclusive, que é super conversadeira. Eu falo muito isso para ela. Eu falo, mamãe está aprendendo a ser mãe também. Assim, mamãe não tem todas as respostas, entendeu? Você precisa também, tem coisa que você precisa me dar um tempo para eu entender e saber o que que eu faço com isso que você está me entregando agora. Mas aí você pode contar 100% com a possibilidade que eu vou tentar. Que a gente vai tentar sair disso aqui junto, a gente vai resolver, fala sempre com a mamãe, mas assim, eles sabendo que somos falhas. Que talvez isso seja uma dica para a vida, assim. Nós, mulheres, vestimos uma roupa de que é muito necessário que a gente seja perfeita em tudo. Sim. E principalmente na E maternidade. principalmente na maternidade, mas quem principalmente. foi onde que tá essa regra aí que a É gente não muito foi bom quem a que gente ditou fazer essa desconstrução. Porque a gente acaba carregando uma culpa até pela comparação. Sim, De que tem muita coisa na internet hoje, tem muita mãe perfeita nas redes sociais. exatamente. E aí, quando você não é essa mãe perfeita, porque É. ninguém é essa mãe perfeita, você se culpa. Eu desconstruo isso o tempo inteiro. Eu mandei até para uma amiga essa semana, que ela trabalha com a internet e estava falando comigo sobre maternidade. Ela tem 2 crianças pequenas e tal, não sei o quê. E ela muito desesperada falando sobre dar conta mesmo e tal. E eu mandei uma blogueira estrangeira, nem vem ao caso falar o nome, que vive em uma fazenda Já vi tirando o esse leite dos bichinhos e cuidando das crianças. Ela faz um pão. Ah, eu já vi. Faz um pão de fermentação natural. Oh, Deus, não tenho Enquanto tempo, segura não. um bebê no colo, né? Faz o próprio sabonete que usa na pele daquelas aham. crianças brancas de olhos azuis. E aí depois você descobre que ela tem uma equipe de 40 pessoas. É. Entendeu? Porque para ela gravar aquilo ali, para ela ir lá no
curral, tirar o leite da vaquinha, Toda bonita. junto com as crianças que já estão acordadas, enquanto as outras ainda estão dormindo, tem uma equipe que olha, que faz. Então, acaba que eu não sou contra esse comparativo, sabe? Eu acho que você precisa se comparar neste lugar. Sim, mas se ela conseguiu, tem alguém ali que tá ajudando, porque não é possível, eu tô dando o meu melhor. Se eu tô dando o meu melhor e eu só consigo chegar até aqui, tem alguém ali que tá fazendo alguma coisa por ela também. Ela tem uma equipe maior que a minha, ela tem, né? Ela tem possibilidades, ela tem rede de apoio, Sim. ela tem apoio psicológico, ela tem um apoio financeiro, ela tem coisas que estão acontecendo ali em torno dela que não é igual a mim, porque eu estou dando o meu melhor. E o meu limite é aqui. Entendeu? Tem que ser. Estou no Então, meu assim, limite. que seja usado mesmo esse comparativo, mas nesse sentido. E aí você precisa ter uma certeza muito grande de que você está dando o seu melhor. Porque quando você duvida de você mesma, aí qualquer proposta que chegue para você, você vai se sentir falha, Uhum. entendeu? Tem uma coisa muito errada comigo, né? É. Então você tem que ter certeza muito grande de que você está ali e que você está presente. Né, presente quando está presente. Eu tenho aprendido muito isso ultimamente, né? Na maternidade é muito importante você descobrir que você está presente ali, Sabe presente. quando eu aprendi isso agora, na maternidade mais velha? Na maternidade mais nova, eu Eita, tinha mas é 24 bom. anos. Uhum. É totalmente diferente da Muito. maternidade que hoje eu tenho 38. Muito. E aí ainda brinco, a gente tá exausta, assim, graças a Deus, quem não sabe, é uma curiosidade em comum, quando eu descobri Giane, eu descobri que a mesma babá do meu filho hoje já foi babada da Sim. Maria Flor. Sim. E Mari me Da ajuda, Nina. da Nina, e Foi. Mari me ajuda muito, 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 muito. Então ela vai embora, a gente para de trabalhar, e aí chega a vez do Joshua, que é menor, Duda não exige tanto, porque já é mais velha, aí chegou a vez do Joshua. Aí, eu cansado, o Eduardo cansado, ele fala, mamãe, aí ele bate aqui pra eu sentar, senta aqui, o Eduardo fala assim, ó, lembra do vídeo, ele vai sair de casa logo, vamos aproveitar, vai levando. Porque Sobre é isso. isso, a gente aproveita muito mais e com mais consciência de que passa tão rápido. Passa rápido e mais do que isso. Eu acho que além de passar muito rápido, porque passa mesmo, não passa? Passa Passa. voando. Eu olho para Arthur, meu bebê, sabe? Tá lá, São Paulo, morando sozinho, há É. quase 4 anos, entendeu? Passa muito rápido. Mas, para além disso, você também precisa, de alguma maneira, os filhos, eles entendem a gente mais do que a gente imagina, Eu acredito nisso. entendeu? Eu acredito. Então, não necessariamente você precisa dizer para aquela criança assim, mamãe tá cansada. Porque pode ser que ele fale, ah, nossa, então não sobrou para mim. Mas você muda aquela história ali com facilidade. Uma criança, ela percebe que ela não vai brincar de pique-esconde se a mãe estiver cansada. Uhum. Mas ela entende que você pode brincar de pintura. E você está presente, entendeu? Que você vai assistir uma coisa junto com ela. E não necessariamente ligar a TV, ou quer que seja, para ela assistir sozinha enquanto você descansa. Sim. Eu vejo Sabe? isso muito nas meninas da Tati. Eu pergunto, Tati, como elas estão? Porque ela veio da França, veio agora, há 2, 3 meses. Eu falo, como elas estão tão adaptadas? Ela falou, Dani, elas se adaptam em todos os lugares e não reclamam. Mas elas vêm porque a mãe dá esse suporte e porque elas. É igual você falou, eu percebo que a mãe tá cansada, eu percebo que a mãe tá passando. Percebe? Mas sabe o que é interessante? Você não lembra de seu pai e de sua mãe? Sim. Que aí, hoje, eles pensam assim, né? A minha mãe e meu pai têm um casamento extremamente tradicional, 54 anos de casada, é a coisa mais linda. E aí ela fala, minha mãe é um exemplo, assim, de mulher. É até tema da minha terapia também, porque é inatingível. Como é que eu vou chegar nesse Eu, nível, inclusive, gente? descobri que não é possível, e tá tudo bem, entendeu? Porque não E é possível. mesmo sendo filha, agora você imagina não as é pessoas querendo se possível, não é comparar com gente possível. de fora. E aí você percebe claramente, assim, que ela sempre falou que dava conta. Mas quando eu olho pra trás, eu vejo que tinha umas coisas ali que não dava conta, entendeu? Minha mãe, por exemplo, ela nunca nos reclamou pelo fato de derramar coisas na mesa. A gente sempre comeu à mesa, né? A mesa posta pra mim não veio com a pandemia. A mesa posta pra mim é da minha vida inteira. Eu sei o que é mesa posta porque a minha mãe colocava a mesa posta com prato Duralex a vida inteira, não tá tudo certo. Então assim, mas eu olho pra trás, eu vejo que tinha um nervosinho, sabe? Uhum. Ai, meu Deus, derramou de novo, sabe? Então, tá bom. Não, deixa. Só senta, mamãe tira, sabe?
Então, assim, não tinha a leveza do nunca reclamei com os meus filhos sentados à mesa, mesmo quando tudo. Eu já vi, hoje eu olho para trás e eu vejo ela falando: não vai comer? Então continua sentado. Não vai levantar. Levanta quando todo mundo levantar. Então, aquilo ali, ela devia estar querendo esganar, É. falar assim: ai meu Deus, essa criança. Né? Então, quando você conta isso anos depois, parece que foi tudo muito leve. E eu digo muito isso para ela. Às vezes, o valor que a senhora gostaria que tivesse, a senhora mesmo tira. Porque você conta a história como se tivesse sido muito leve. Entendeu? E a graça não está aí. A graça é ter sido muito desafiador e ainda assim você venceu, você passou pelo perrengue, mas você chegou no degrau de cima, né? Eu acho que isso é muito legal quando diz respeito à maternidade. E aí, meu amor, se você passou pela maternidade, Se empreender é fichinha. você passou pela maternidade, o mundo é seu, entendeu? O mundo é seu, não tem como. Você vai enfrentar de verdade todos os desafios da face da Terra. Porque eu acho que o desafio da maternidade é realmente um desafio diferenciado. Né? Você é uma roda gigante de perdas né? E falhas e expectativas não alcançadas, com um pico gigante de amor, de afeto, de querer E hora que você quer bem, matar, de mas não aí querer você mais olha. nunca. Você vai fugir, aí você bota os meninos debaixo do braço e fala: vamos, vamos. Você tá fugindo né, com aquela criatura de. É ao mesmo tempo que você quer. Ai, eu preciso um pouco de paz. Eles saem, ai, não, Mas tá logo. mas tá vazio, É né? uma Não sei se. construção, né? Porque se trata de uma construção. Por exemplo, imagino que nos negócios, né, não deu certo, você vai tentar de outra forma, mas assim, e se não der certo na maternidade? Não tem E se não der transição certo? de carreira, amor. Não tem transição. Não É uma tem. construção que ela tem que ser feita com muita cautela, Sim. com muita calma, com muita sanidade, mas ao mesmo tempo isso não é totalmente possível. E Porque você às entende vezes. que isso, inclusive, é algo completamente feminino? Porque o patriarcado tá aí, a gente tá vendo. Né? Exatamente. Obviamente, talvez não os nossos homens, mas os homens desistem dos filhos. Desistem, Eles seguem a vida. seguem a vida. Entendeu? E aí, obviamente, que proporcionalmente é um número muito menor de mulheres que desistiram dos filhos e seguiram a É. própria vida. Existe? Obviamente existe, mas são as exceções. E acaba que as desistências são muito mais das paternidades. Então, a gente já chega no mundo. Eu sou, né, mãe de meninas. Anteontem eu cheguei em casa, as minhas meninas estavam brincando, inclusive com um bebê, aquele meu bebê, sabe? O meu bebê, que era meu, né? E estavam brincando e Maria Flor amarrando o bebê Nina com a toalha e fazendo tipo um sling, e ela amarrando ali e tal, não sei o quê. E aí, querendo ou não, talvez nem seja uma coisa estimulada por mim, mas é natural, né? Que essas meninas, elas vão crescendo ali naquele ambiente que está entregando para elas essa proposta de que elas serão mães, né? E que vão aprender, que vão estar junto. Então, é uma coisa feminina mesmo, né? Esse cuidado incondicional. Você pode estar bem, você pode estar mal. Você assina um contrato, né? Vitalício. Vitalício, gente. E não pode ter um novo acordo. Você percebe que você consegue fazer novos acordos com tudo na sua vida? Tudo. Profissionais, novos acordos de relacionamento, de amizade, sabe? Você pode fazer um novo acordo consigo mesma. Ó, eu gostava disso até hoje, mas agora eu não gosto mais. Deixa eu refazer isso aqui. Mas como que você faz novo acordo com maternidade? Não tem como. Eu tenho curiosidade de falar com alguém que conseguiu, entendeu? Porque no meu ciclo de vida não tenho essa referência de alguém que fez um novo acordo de maternidade. A partir de hoje, vou viver a minha vida, não sou mais mãe. Viverei como se não fosse. Não tem. Então, isso é realmente muito especial. E cria-se uma expectativa para além da sociedade de nós mesmas, né? Sim. Sim, De muito. nós mesmas. E a mesa aposta? Na pandemia surgiu. Na pandemia Já vi surgiu para as várias pessoas. mesas, viu, gente? Depois vocês dão uma olhada lá. Tudo quanto é evento, Joane tá fazendo a mesa aposta. Eu amo, acho maravilhoso. Na pandemia surgiu para as pessoas,
Mas eu a, não nasci com esse drive, mas ainda a pe- preciso ser instalado esse drive a mesa em mim. Não, posta mas é, sempre é foi algo questão da muito vivência. comum Ela para falou mim. que ela viveu isso Ó, na eu sou infância filha de dela, crente. então... Crente, Come. eu não sei Crente como que é mesa, aí, come. né? A experiência da vida de vocês, mas assim, pelo menos os meus crentes, eles comem, Come, né? mãe. Eles estão tristes, eles comem, eles estão felizes, eles comemoram Come. comendo também. Então, assim, sempre tem uma mesa. E a minha mãe é naturalmente uma mulher muito elegante, muito cuidadosa. E a elegância, gente, não diz respeito a luxo. É Não sobre isso. confundam luxo com elegância, né? Eu cresci numa família em que a minha mãe colocava a mesa, não fala assim, vai botar a mesa. Uhum. Era isso, que agora é mesa posta, né? Usa essa coisa da posta, mas vai botar a mesa. Então, assim, eu tinha mesa posta de manhã, tinha mesa posta meio-dia, no café da tarde, agora mesmo já tá aí quase na hora de minha mãe pôr a mesa dela. E agora ela põe a mesa dela e do meu pai. Só deles dois, mas você chega lá, tem um americano, tem um pratinho, tem um gracinha. garfinho, tem um copo, tem o que vai ser servido da maneira que tem que ser servido. Então, assim, eu cresci neste lugar onde estávamos ao redor da mesa, né, o tempo inteiro. Então, na pandemia, eu falei, gente, as pessoas gostam disso? Eu falei assim, "Não é mas peraí, as pessoas não sabem o que é isso? Pessoas que Porque não foram criadas, que não né? foram Não tiveram esse criadas. hábito. Porque em um lar cristão tradicional, você ora antes de tomar, Sim. ora antes das refeições, acaba que aquilo ali tem que ter aquele ajuntamento. Sim, sim. Não existe a história de você. Primeiro que eu cresci sem televisão, né? Porque aí já é um assunto para um outro podcast. Era pecado, então não tinha nem televisão em casa. Então não existia nem a possibilidade de você fazer um prato e sair da mesa para onde? Sentar no sofá, um tá no sofá, um Que tá na lugar? varanda. Não existe essa possibilidade. Não existia isso. Não existia. Não existia como a gente imaginar que isso aconteceria. A gente, inclusive, aguardava o meu pai chegar pra gente comer. Eu, em Né? casa, a gente tem a tradição, todo mundo, ninguém senta no sofá para comer, mas eu não sou essa pessoa que sei colocar as coisas lindas e bonitas. Mas aí é É porque. algo que eu quero aprender. Mas aí talvez você saiba colocar, porque você vai colocar do seu jeito, Sim. né? E aí você tá querendo pular de degraça, você quer pular de fase. Não, né? eu sou Você aquela. tá jogando videogame e você quer ir pra fase mais Eu avançada. sou a pessoa que eu fui criada vendo a minha mãe servindo meu pai. Então, eu sirvo todo mundo antes de sentar à mesa. Eu sirvo o prato. Hoje o Eduardo não sabe nem colocar comida no prato dele. Mas eu sirvo o Eduardo, eu sirvo a Duda, coloco pro Joshua e aí eu vou sentar na mesa. Mas eu quero sim aprender, porque eu acho isso cria memória. Mesa Cria. posta, né? Cria memória. Ai, no final de semana muito eu vou ser- gostoso. Perpetua, porque como a gente falou, é o momento em que as pessoas se encontram. E aí você encontra, assim, você percebe o cuidado, né? A questão da elegância, eu ajunto muito sobre o cuidado que a pessoa que preparou teve. E o olhar do outro fala, olha como ela teve o cuidado de preparar isso, olha como Perfeito. tornou Perfeito, especial. Tati, é isso. Eu acho que a mesa posta, a função dela é essa. Eu realmente não, obviamente, não julgo, tem muitas pessoas na pandemia, inclusive, surgiu a table, né? A mesa vitrine, Uhum. né? Que não era mesa, inclusive, que não precisava ser nem usada. Era mesa que você fazia para registrar, fotografar, e não necessariamente você precisava utilizar aquela mesa. Então, tem perfis maravilhosos, que são inclusive inspiração, né? Dessas pessoas que montam aquela mesa ali, que tiram a foto, mas é só para postar, não é para utilizar. Mas não é disso que a gente está falando aqui, né? A mesa posta, inclusive para mim, não está no lugar da etiqueta, certo? Até porque existe um engano. Não estou falando que isso seja uma verdade universal, mas eu estou falando sobre a minha verdade. Eu acho que a etiqueta ela não foi criada para separar as pessoas. Eu acho que ela foi criada para que o anfitrião pudesse receber de maneira mais uniforme todos aqueles convidados. Sim. Então, eu acho que era muito mais com a intenção de que todas aquelas pessoas em volta da mesa se sentissem confortáveis e pertencentes, do que verdadeiramente Constranger, segregar, é. constranger, entendeu? E aí depois, obviamente, os seres humanos transformam isso no que eles querem, né? Eu acho que a etiqueta, a função principal era de ajuntamento e não de espalhar.
mas ainda assim eu não gosto da etiqueta tradicional. Obviamente a gente sabe, a gente tem, se falar assim, vamos fazer um curso de mesa posta. Eu não gosto muito dessa ideia de ter que engessar e eu te dizer que tudo que é A fica deste lado, tudo que é O fica do outro, a serra da faca fica para o lado de dentro, a taça, o copo, o prato, o que quer que seja desse jeito, porque você consegue, no seu dia a dia, executar um negócio desse? Não, é menino jogando comida pra lá, é Total. papagaio É periquito. aqui assim, mãe, É. assim, né? E aí, a vida real é isso. Então, na minha cabeça, a mesa posta não funciona desse jeito. Mas a mesa posta, ela funciona de modo que as pessoas que estão sentadas à mesa entendam que aquilo ali foi preparado com carinho por alguém. Carinho. Pra criar memórias. Foi preparado com carinho por alguém. Não importa o tema daquela mesa. Hoje eu cheguei no churrasco, como eu comentei com vocês, e tinha uma mesa posta com pratinhos de plástico, com garfo e faca de plástico, até porque a gente estava numa área de piscina, de churrasqueira, e a gente não ia levar pratos de louça, o que quer que seja. Mas ela entrou nas redes sociais daquelas 14 pessoas que estavam ali e retirou uma foto e imprimiu um Polaroid e colocou na frente do prato. Gente, vocês estão entendendo que, sabe? Isso é incrível, Isso é mesa né? posta. Isso é mesa incrível. posta, entendeu? Isso é mesa posta. Então, a mesa, para mim, está nesse lugar. Na pandemia, obviamente, a gente conseguiu monetizar a mesa posta de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Tinha a mulher que queria viver essa experiência com a família, porque, inclusive, ela não tinha tido a oportunidade de viver isso anteriormente, porque a vida dela estava maluca e ela nunca teve tempo de parar para fazer uma coisa dessa. E agora ela estava dentro de casa, presa, fechada, não podia sair. Tinha essa mulher. E tinha outra mulher também, que ela pegou todo o consumismo dela em bolsas, que ela não conseguia mais ir para o Usar. shopping e não tinha lugar para usar as bolsas. Ela falou assim: agora eu vou fazer um louceiro, né? E para todos os gostos, a mesa posta realmente subiu muito, ficou super em alta. Mas a minha mesa posta é uma mesa desconstruída, é uma mesa desparelhada. Eu amo fazer lugares diferentes um do outro, misturar as peças que os clientes têm em casa com as peças que eu trago de aluguel. Hoje eu trabalho com mesa posta de aluguel. No início da pandemia, eu trabalhava com venda de louça. Depois virou uma coisa absurda. Várias pessoas começaram a trabalhar com louça. E eu, numa daquelas ideias incríveis que eu achei que eu sozinha no mundo tinha tido, Eu inventei. eu inventei, entendeu? Porque eu sou muito criativa. Eu comecei a trabalhar com mesa posta de aluguel. Hoje funciona como? E agora funciona a mesa posta de aluguel para pequenos eventos. E eu também faço mesa posta na casa das pessoas. Ai, que A legal. pessoa vai receber 12 pessoas. Às vezes você não tem o utensílio para 12. Você mora Você no... leva tudo? Levo tudo, monto a mesa, vou no outro dia, busco tudo, levo embora. Gente, Ai, é eu muito quero prático. jantar, nem tem 12 pessoas. A gente tá aqui com as 12, não preocupa não. Então, assim, às vezes você tem. Eu faço mesa posta, por exemplo, para... os maridos me contratam muito nessa época de Dia dos Namorados. Porque, por exemplo, os casais casados, às vezes não tem mais saco de ir para outro Não. restaurante. Às vezes já tem, tipo assim, 3 casais que são muito amigos, saem sempre juntos. Aí vamos jantar junto, então, para ver se, né, se satisfaz ali a mulher de alguma maneira. Então, eu faço, por exemplo, mesa para 6 pessoas, para 2 casais. E também para um mais empenhado que quer fazer uma mesa posta só para a namorada e para o marido que... Ó, Eduardo está escutando, né? né? E aí me procura, Jeane, como é que a gente faz aqui? Eu faço bastante esses trabalhos personalizados na Casa de Curió. Ai, Eu gente, que lindo. Eu já montei quarto de hotel, quarto de pousada, Você sabe? ensina, por exemplo, fazer aquelas coisas com toalha, fazer bichinho, esses detalhes. As pessoas, a casa, nesse último formato, ela se transformou muito no lugar do curso, né? Mas eu executo muito isso, muito mais do que ensinar. Que ensinar. Eu executo muito. As pessoas me procuram para presentes especiais. Eu proporciono isso na casa. Você vai dar um presente para uma pessoa muito especial e você queria que fosse algo especialmente feito para ele, mas você não tem aptidão para fazer. Por exemplo. Então você, com a sua criatividade, você É, consegue ontem mesmo transformar a eu recebi ideia uma daquela proposta- pessoa É. baseado em quem ela quer presentear Então, e fazer. Se Olha. vocês entrarem na minha página do Instagram, vocês vão ver isso, assim, muito disso, dessas pequenas coisas. Eu gosto muito de fazer esses pequenos trabalhos personalizados.
sabe? A minha costura vai muito para esse lugar também. Eu gosto de customizar roupas para festas especiais. Então, assim, tem uma cantora que me procura para fazer um figurino, ou A sua filha no São João sempre foi a mais bonita. a mais bonita, real. E aí, assim, de reutilizar um material, eu amo a reutilização, o upcycling, a customização. Eu amo muito, muito, muito. É um lugar que eu me sinto extremamente confortável, que a minha criatividade viaja mesmo. Eu gosto muito. Eu sou brechoseira, então eu gosto muito de comprar uma coisa ali no brechó e transformar aquilo, sabe, em uma coisa muito legal. Como eu trabalhei muitos anos no comércio e isso na minha época, tinha uma correlação com moda, então eu gosto muito desse lugar da moda, de coisas atemporais, de coisas que eu tenho que são guardadas. Vocês me perguntaram, falaram da minha camisa de hoje, tem uma história. Tudo que eu tô usando sempre tem uma história. Sempre tem uma coisa assim, foi uma pessoa especial que me deu, ou foi uma customização muito especial que eu fiz, ou foi uma costureira que fez do jeito que eu pedi. Então, eu acho que eu consegui chegar neste lugar, né? É uma construção, obviamente. Eu consegui chegar nesse lugar de o que eu uso hoje ser muito especial. Sempre ser muito especial. Então, não preciso ter uma imensidão de coisas, até porque para ser especial não tem como ser uma imensidão de coisas. Sim. Então, eu saí já do lugar dessa mulher que era gerente, que tinha 25 escarpãs, né? 12 terninhos, e que precisava ter pelo menos 6 talheres, tinha que ser camisa branca, tinha que ser 8 camisas, né? Eu já estive neste lugar. E hoje hoje eu já sou resposta de oração, porque quanto tempo eu passei pedindo a Deus, ai meu Deus, eu não quero mais ficar no comércio, eu não quero ser obrigada de escarpão, sabe? Eu queria tanto hoje ir de Hoje você rasteirinha. vive o que um dia você já orou. Exatamente. Eu acho que é muito importante. É outra coisa que eu digo muito para as mulheres. A gente precisa ter presença no que fazemos, porque é muito importante existir uma coisa que se chama contentamento. E eu estou muito, nos últimos 2 anos, eu estou muito neste lugar de contentamento. Não confundam, obviamente, eu acho que é muito. Tá aí uma coisa que eu preciso falar para as mulheres. Daquilo que a gente estava conversando, o que você fala para as mulheres? Não confundam Conta pra elas. contentamento, vou falar com elas. Não confundam contentamento com conformismo. Conformismo é outra coisa, né? O conformismo, ele tá ali relacionado a você ter resistência de sair daquele lugar, você não querer mudança, ou querer mudança e não conseguir mudança, não buscar essa mudança, isso é conformismo. É o que as pessoas chamam hoje de zona de conforto, né? Você está Sim. conformado. Conformar é isso, né? Conformar é colocar numa forma, E né? permanecer. E ficar ali, tá? Naquele formato. Mas contentamento é uma coisa muito importante. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho que eu já tinha escutado há muitos anos, o tempo inteiro, e ainda não tinha praticado. E agora eu tenho tentado, eu estou sempre me recordando que ele fala que a felicidade é você continuar sendo feliz com o que você já tem. Isso é contentamento. Às vezes a gente ora, deseja, pede, planeja, executa e faz. E esquece que E a te gente pediu. consegue, e aí quando a gente recebe, a gente não tem contentamento, porque a gente já está A querendo gente saber quer o que a gente outra vai fazer depois disso. Não tem tempo de curtir aquilo ali que você tanto desejou, o mundo tá tão rápido que você já tá preocupado em outra agora? coisa. E isso é tão. A gente faça ficar mais raso. Você não Muito consegue, mais. você fica raso. Nada é o suficiente, nada é o bastante, nada satisfaz. Você já tá aqui focada. Hoje eu tô aqui, mas e o que eu vou fazer amanhã? Perfeito. E você entende que contentamento é presença? Sim. Presença é isso. É quando você está no podcast, você está no podcast, Você tá né? vivendo Quando o você está momento. com as crianças comendo pipoca, você está comendo pipoca, você não está no celular. É. E quando você está trabalhando, você fala assim, agora, mamãe, não pode, porque agora eu estou trabalhando, aí eu não estou fazendo outra coisa. Você está presente em cada lugar. E isso também faz parte, sabe, da vida no geral, daquela coisa maior, que é você viver o presente. E as Isso- pessoas, elas não conseguem entender, né, Jane? Eu vejo muito disso, por exemplo, nos livros que eu escrevo. Muitas pessoas falam muito sobre isso, mas se você for
parar para pensar, dificilmente as pessoas estão conseguindo viver isso. A pessoa tá com um filho e tá aqui. Total. Né? E elas estão perto e estão distantes ao mesmo tempo. Isso tem trazido esse afastamento natural, porque eu já percebi, e eu tenho tentado me corrigir isso o tempo todo, às vezes eu estou trabalhando com o telefone. E aí a minha filha chega e ela fala, eu não consigo dar atenção. Aí eu vejo ela virando as costas e saindo. E aí eu entro naquele que você falou da questão de pedir desculpa, de pedir perdão, de se explicar. Porque a gente vai falhar? Sim, a gente vai falhar com tudo. Só que quando eu entendi que eu posso ir até a minha filha depois e ressignificar isso com ela, por quê? Porque eu não estava E você presente pode, no inclusive, momento que ela explicar. Ó, precisou. agora a mamãe não pode. E é o que eu Espera um faço. pouco, né? E é o que eu faço, porque tá tudo bem. Agora, o que acontece, por exemplo, o que a gente via antigamente, e das pessoas que não têm esse conhecimento em relação à maternidade, que querem ali ser perfeitas o tempo todo, ou a mãe vai ficar ali se matando, se chorando, se descabelando. Por quê? Porque ela não deu atenção para o filho, e aquilo ali já leva ela para um outro nível, porque ela não consegue nem fazer o que ela estava fazendo, nem dar atenção para o filho, ela vai baixar a energia dela porque está se sentindo culpada, porque está se sentindo a pior mãe do mundo, ou ela vai falar, tipo, acabou pra mim. Eu não nasci pra isso, eu não nasci pra ser mãe, Deu e a tudo pessoa errado. deu tudo errado e vai entrar ali num buraco sem fundo. Perfeito. É exatamente isso. Eu acho que é muito importante a busca pelo conhecimento, sem dúvida. Sem dúvida. Mas talvez com esse tanto de conhecimento que a gente tem, porque hoje a gente tem uma. Eu sou de uma época que a gente ia para a biblioteca, né, amada? Que as famílias ricas tinham Barça, não é mesmo? Então, assim, a gente ia para casa do amigo rico que tinha Barça e a gente ia pesquisar, porque ele tem uma enciclopédia em casa. E sim. quem não tinha Mas ia eu sou para da a época do biblioteca. verso ainda. Pois é, e a gente ia para a biblioteca. Então, assim, hoje a informação, ela está aí. Então, a gente tem muita informação. E se a gente olhar bem direitinho, com calma, com tranquilidade, o que para mim, por exemplo, é muito difícil, porque eu sou completamente maluca, ansiosa. Mas se a gente parar um pouquinho e ter essa calma de olhar, a gente talvez não esteja mais no passo da busca pelo conhecimento. A gente já tem o conhecimento. Sim. A gente está precisando começar a executar o que a gente já sabe. Existe uma obesidade, as pessoas querem o tempo todo fazer um curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não colocam em prática aquilo. E acaba sendo um obeso mental, cheio de informações, Muita. cansado Eu percebi mentalmente. muito isso em mim. Eu fiz um caminho completamente contrário nos últimos 2 anos. Isso foi uma coisa muito clara na minha cabeça e fazia parte do meu planejamento diário. Que eu sou de escrever mesmo, de anotar no papel, de escrever na agenda. Eu tenho um planner colado na porta do ateliê, porque para mim é muito importante essa visualização. E eu comecei a pensar assim, mas espera aí, eu preciso começar a executar isso, eu já estou sabendo. Sabe quando você chega na terapia, quando você chega para conversar com a amiga, para falar o que quer que seja, você sabe o que dizer? Ela está falando, você sabe falar sobre o assunto? Sim. E quando você olha para a sua própria vida, você fala assim, mas e por que eu não estou fazendo então? Eu não estou entendendo por que eu não estou fazendo, sabe? Então, hoje eu tenho uma pessoa que está me ajudando bastante com relação à mentoria e tudo mais, e ela fala assim comigo, tá vendo que você já sabe? Aí dentro de mim eu tô assim pensando, mas eu Sim. sabia disso. Mas eu precisava ouvir, Mas eu né? precisava e executar. Porque é muito importante um plano de execução. Então, assim, o que eu entendo é que nós, mulheres, temos, inclusive, essa quantidade de conhecimento muito grande, até porque a gente trabalha em várias frentes, né? A gente é mãe, a gente é amiga, a gente é a Sim. vizinha, a gente é a filha, a gente é a psicóloga, a pessoa que cuida, a pessoa que aconselha, a irmã da a gente é um monte de coisa junto e, obviamente, isso também nos faz potentes, né? Nos faz realmente seres especiais, assim, no sentido de ter conhecimento, mas acaba que você precisa começar a se planejar para executar isso. Porque a vida é bem curtinha assim. Quando você para pensar, você já passou do tempo de fazer um tanto de coisas. Mas não é porque as pessoas em todas as idades não podem fazer qualquer coisa. Não, as pessoas em todas as idades podem fazer qualquer coisa. Exatamente. Mas tem coisas que, com os acordos que você fez durante a vida, você não pode fazer mais, amor. Sim. Sinto muito, entendeu? Então, os acordos que a gente vem fazendo, inclusive da maternidade, que é um acordo que não pode ser cancelado nem mudado, você, obviamente, deixa de ter o tempo de uma pessoa, por exemplo, que é solteira ou que não é mãe, tem. O tempo dela pode ser utilizado para uma outra coisa.
E assim, retornar um sonho muito antigo é um movimento muito maior. Então, por que não viver o presente, né? Por que que a gente não consegue executar? Por que que a gente não tem a mente de 46 com 19? E o legal quando você fala isso, que você ressignifica o tempo todo, né, Jane, é justamente para isso, para você não ficar sofrendo pelo que já passou, pelo que você não fez, Presente. é saber que hoje, o que eu faço hoje é o que mais importa. O passado já foi, o que passado vai você não vir amanhã, muda. o amanhã é hoje. O amanhã não O te amanhã é pertence. hoje. Então, assim, essa questão de ressignificar as coisas que acontecem, eu vejo assim de uma forma muito positiva e seria interessante se todas as pessoas pegassem essa visão, Sim. sabe? Porque hoje em dia é fácil, como a gente tem falado aqui, é a obesidade, muita gente sabendo de muita coisa e não E colocando em todos prática. especialistas, né? Nós somos todos especialistas em coisas. Eu tô impressionada com tanto sim. especialista que tem no mundo. É uma era, assim, é a era dos especialistas e dos não executores. Não é? Exatamente. Então, assim, essa mulher multifunção, eu realmente sou, sabe? Mas é como eu disse no início do podcast, eu tenho medo até disso. Porque não necessariamente esse lugar é um lugar poderoso no sentido de status. Sim. É um lugar poderoso porque você é forjado. Entendeu? Você foi forjado na labuta, minha irmã. Se não for assim, vambora, vamos. Bora partir, você não tem outra opção. Então, assim, é um lugar poderoso nesse sentido de superação mesmo, e de você saber que se não for você, vai ser você, não tem outra pessoa para fazer naquele momento. Então, assim, eu abraço muito essas mulheres que não dão conta. Sabe? Sim. Que não dão conta. Não existe essa história de dar conta, de faço tudo, mas também não pode ser o outro lugar, sabe? Você esperar que alguém faça por você. Eu não dou conta, mas serei a melhor pessoa que eu posso ser fazendo isso que eu estou fazendo. É Você, consciência, né? A gente ter pessoal, sem o comparativo com consciência. a outra pessoa, mas é sobre mim, né? A gente não tem a gente não consegue atingir o lugar do outro, o gosto do outro, o querer do outro, a expectativa do outro. Você tem minimamente o poder de escolha de você para cá, né? É Sim. sempre você. Jane, a gente quer te presentear. Né, Tati, um presente aqui do Conquista Davos que com ótimo. você. Que bom. E Eu agradecer receber também, né, presentes. gente? A Jane trouxe pra gente aqui, olha que coisa mais um fofa. presente muito lindo e Muito muito especial. inusitado. É vintage. É vintage, é uma caixinha de pensamentos, é uma De caixinha de promessa, é uma caixa de promessas. promessas. Então, todo dia a gente vem aqui e tira uma promessa. Eu vou te dar uma promessa para quem tá Eu assistindo. já tirei a minha de hoje, então não vou tirar de novo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Olha, de boa olha. vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Tá vendo? 2 Coríntios 12:9. Que Exatamente o que a gente lindo. tem dito, né? Que lindo. De superar. Ah, igual de vocês. Só que o seu tem o eu fui. Ah, que muito lindo, gente. E a primeira, É a gente. primeira a ganhar o a primeira presente, as anteriores não eu fico fiquem- muito especial. As anteriores não fiquem com ciúmes. Jane, Jane foi tão cotada que precisou ganhar um ela foi tão presente. falada nesse podcast. Imagina. Todo evento que tem na cidade, essa mulher que tá lá arrumando. E eu quero que você fale aonde as pessoas te encontram, suas redes sociais. Então, Fala um pouquinho também sobre os eventos, as cerimônias, que Sim. você tem feito hoje. A Casa de Curió, por ser esse espaço assim multifacetado, o espaço físico em si, eu acho que é muito interessante para as pessoas conhecerem. A gente está num casarão, anos 50, no centro da cidade, ali abaixo da prefeitura, acima da Câmara de Vereadores. Então, é um lugar muito centralizado de um espaço que é belíssimo de se ver. É um casarão antigo que eu costumo dizer que a gente não reformou, a gente restaurou. Então, assim, lá eu tenho vários empreendedores comigo, tenho uma agência de publicidade que funciona dentro do meu espaço. A sala do Instituto TA está também dentro do meu espaço, é um instituto que atende mulheres em situação de vulnerabilidade, com atendimentos psicológicos e jurídicos, também funciona dentro da Casa de Curió. Eu tenho um brechó, que é de uma empreendedora maravilhosa, Ida, é uma amiga, parceira, querida, daquelas pessoas que a gente encontra e é para levar para o resto da vida. Ela tem uma curadoria incrível de brechó, que funciona de maneira permanente dentro da Casa de Curió.
Então lá eu tenho uma adega de vinhos, eu tenho uma cachaçaria especial, eu tenho um artesanato feito por mãos de mulheres conquistenses, algumas artesãs que produzem coisas para dentro do espaço. O meu ateliê de costura está dentro do espaço da Casa de Curió. Tem um espaço só de aromas, que é a minha sócia que produz velas, aromatizadoras de ambiente e coisas relacionadas à aromaterapia também dentro da Casa de Curió. Então, é um espaço multifacetado e que, para além disso, a gente recebe pessoas que querem tomar cursos. Então, eu tenho curso de crochê para iniciantes, eu tenho curso de bordado livre para iniciantes, eu tenho curso de cerâmica, eu tenho pintura de taças, eu tenho curso de aquarela, eu tenho curso de costura para iniciantes. Então, acontecem muitas coisas dentro da casa nesse sentido de receber pessoas para tomarem os cursos. E também nós temos um espaço dentro da casa que a gente aluga esse espaço para as pessoas utilizarem. Então, se você tem um encontro que você precisa fazer com o que quer que seja, psicólogas, arquitetos, ou o que quer que seja, eu preciso de um espaço para fazer esse encontro, eu tenho um espaço lá. Um espaço que a gente dá estrutura de data show, de caixa de som, de tudo mais, de cadeiras, de mesas, até mesmo do coffee break, se necessário. Então, da mesa posta, se for necessário, um espaço para 20 pessoas e um espaço maior, que é como se fosse o nosso, onde vai funcionar o nosso café futuramente, que cabem até 40 pessoas. Então, a casa é um espaço muito grande, mas para além do espaço físico, é um espaço muito grande no sentido de realizar. Então, eu costumo dizer para as mulheres, principalmente, porque é uma casa idealizada por 2 mulheres, gerida por 2 mulheres, para receber mulheres, né? Então, hoje eu não tenho nenhuma restrição de dizer isso, que venham os homens, mas que venham acompanhados, né? Que venham com essa consciência de que esse espaço é um espaço feminino, primordialmente feminino. Então, assim, o espaço da casa é para você estar de passagem no centro da cidade, precisa aguardar por uma consulta, precisa sentar, precisa de uma tomada, precisa utilizar uma rede de internet, precisa esperar uma amiga, fazer um encontro. E brevemente a gente vai ter um café funcionando na casa no final da tarde. Espero que seja o mais breve possível, porque eu acho que casa não existe sem cozinha. Sem o café. Não existe sem cozinha, casa sem cozinha. Então lá eu tenho essa deficiência porque a minha cozinha funciona de maneira esporádica, só para os eventos, né? E eu queria muito que essa cozinha funcionasse de maneira permanente. Então a gente está caminhando para esse lugar, né, de permanência, mas com todos os desafios. Não é bonitinho do jeito que a gente está contando aqui. É muito desafiador. Tem dia que você está com vontade de desistir de tudo, tem dia que você se questiona. Meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo que tu determinou para mim? Me manda um sinal, né? Fala comigo, conversa comigo de maneira mais clara, porque o empreender é algo muito desafiador. Então, eu estou falando isso porque sei que o objetivo das meninas aqui é, inclusive, falar com mulheres empreendedoras, com mulheres que gostariam de gerir o próprio negócio ou que já têm o próprio negócio e que faz essa gerência. Não pensem vocês que a experiência de dor é uma experiência única, que só vem para mim, nada dá certo para mim. Muito pelo contrário. Mas a gente precisa ressignificar. É muito importante visualizar, né, o que está acontecendo, tomar como exemplo as vitórias também, Sim. porque elas existem de maneira permanente, senão a gente ainda não, né, a gente já tinha desistido, mas porque eu vou muito naquele lugar de que o choro tá lá de noite, você tá com vontade de desistir de tudo e a alegria vem pela manhã. Sim. Eu falo de um lugar muito particular, né, muito especial de fé, que não sei qual é a experiência de quem está nos assistindo, mas, obviamente, eu tenho que dizer sobre o meu olhar, né, da minha experiência. Eu, como empreendedora, muito mais do que em qualquer área da minha vida, eu falo, fico até emocionada. Eu provo das misericórdias renovadas do Senhor todos os dias pela manhã. Amém. Amém. Neste lugar de empreender. Parece que em outros lugares eu ainda, assim, não, Senhor, eu acho que eu consigo aqui, entendeu? Mas neste lugar de empreender é necessário realmente as misericórdias serem renovadas todos os dias de manhã, porque é realmente um lugar muito desafiador. Mas a gente vai vencendo e vai rompendo e vai fazendo a diferença. É muito importante entender qual é o propósito da vida de cada uma, porque quando você caminha numa vida de propósito,
Independente do que aconteça, você vai encontrar uma maneira de chegar onde você quer chegar. Você vai encontrar, inclusive, novos acordos, que você precisa fazê-los, inclusive, com Deus, né? E ele precisa te indicar um caminho que talvez não seja o que você imaginou que seria. E a gente vai rompendo, vai fazendo as coisas acontecerem. É porque na casa de Curió eu vejo muito como a questão do propósito, né? Você falando aqui que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Por quê? Porque existe um propósito. Sim. Imagina quantas vidas são impactadas por aquele projeto, imagina quantas vidas já foram, imagina quantas mulheres se conheceram verdadeiramente, passaram a se amar, passaram a cuidar melhor dos seus, devido a estar naquele projeto, devido a conviver com a Giane, porque às vezes, Giane, a gente é um exemplo vivo do que Deus faz na vida Eu da acho que a gente é muito mais diferença na vida das pessoas pelo nosso dia a dia do que pelo que a gente fala, né? Exatamente. Mais Então pelas as nossas pessoas elas atitudes do estão que te por falas. vendo, elas estão te vendo ali no dia a dia, elas estão vendo o projeto acontecendo, elas veem a sua autenticidade, elas veem a essência, elas veem a simplicidade. Então acho que isso transforma. E quando isso junta ali com o projeto, com o propósito, que as pessoas podem participar. Eu falo que assim, o propósito é o propósito, gente. Deus não deixa desandar. Você disse, é desafiador? É desafiador. Por quê? Porque vai existir o desafio, o inimigo vai levantar todo dia, vai levantar um, vai levantar outro. Mas a nossa fé no que o que eu estou fazendo impacta e ajuda outras vidas. Deus, ele vai te sustentar, Senhor, fala comigo, me dá um sinal. E isso acontece, isso é real. E é muito realmente relacionado ao que você é. Eu costumo dizer uma coisa que acabou que minha sócia, sempre que cita isso, fala assim, como Jane diz, eu sei que talvez não seja uma frase minha, mas que é uma coisa que eu carreguei para a vida inteira. A mão que está aberta para entregar é a mesma mão que está aberta para receber. Então, eu já passei muitos perrengues exatamente por essa posição, porque muitas vezes a gente estende a mão e a gente quer receber algo de volta também e não vem. Mas é muito importante a gente se colocar neste lugar de generosidade. O meu caminhar, durante toda a minha vida mesmo, está relacionado a atos de generosidade de outras pessoas para comigo. Então, é muito importante você se colocar neste lugar de também entregar alguma coisa, né? E primordialmente entregar. Porque se você primeiro espera receber para depois você dar alguma coisa, é muito complicado. Você pode criar uma expectativa que ela não vai chegar nunca. Sim. Eu falo isso muito com a minha filha de 19 anos. Não vai chegar esse ser humano salvador que vai fazer coisas maravilhosas por você. Se te perceber, né? Entender a sua necessidade, te fazer uma surpresa de não existe isso, não existe esse lugar. Esse lugar tem que ser o seu, inclusive. O tamanho da generosidade que você deseja receber das pessoas tem que ser proporcional ao tanto que você já entregou a elas. Não existe outra fórmula. A fórmula é ser generoso para receber. E isso é uma coisa que eu colho na minha vida de maneira muito clara. Eu recebi generosidades absurdas em situações muito pontuais da minha vida, e que é isso que faz a gente ir se movimentando no sentido, inclusive, de acreditar nas pessoas e encontrar pares para caminhar junto com a gente. Não existe um empreender, um negócio Sozinho. que você esteja só. Então, este lugar também te faz encontrar os seus pares, as pessoas com as quais você consegue compartilhar os seus propósitos, né? Jane, você teria que voltar para mais podcasts. Muitos Conversadeira assuntos. demais! Muitos assuntos. Muito conversadeira! É ótimo, muito obrigada. É um prazer te ter aqui. A Eu gente fico tá feliz. muito honrada de ter a tua presença aqui. Ai, que Essa bom. conversa tão gostosa que foi. Sim. Eu ficaria aqui horas conversando, porque a Jane vai falando e assim, é real, gente, as coisas, é a vivência, a experiência, a forma clara, a forma leve que você se expressa, isso faz a gente repensar, e eu imagino assim, deve ser, né, muito bom essa convivência ali no dia a dia das pessoas que convivem com você, que têm ali o privilégio da sua presença, que elas possam aproveitar, assim como você, como as pessoas, né, que você sente que são essas pessoas de referência, você pares. possa também aproveitar e que E esses não, pares, não eles foi à sejam... toa que ela foi tão citada. não Fez foi à jus, toa. Eu fez fico feliz, jus. que bom, fico feliz. E eu gostaria de te agradecer de coração. Eu Eu que acredito agradeço. que a mensagem que você passa é muito poderosa, não somente pelo que você fala, mas pelo que a gente consegue perceber
né? Porque talvez as pessoas não percebam isso pela tela, mas a gente consegue sentir Que bom. que é verdadeiro, que é real. Eu fico muito grata de poder ter essa conexão, né? De estar aqui com você e que você volte mais vezes. tomara, só chamar. Os podcasts. Vamos chamar, trazer mais segunda mulheres, fazer uma temporada. roda de mulheres aqui. Isso, trazer Isso. mais gente. Em breve a gente tem que ir na casa de Curió. Eu Tem, falei pra Dani que a sim. gente está devendo É. um encontro lá pra Ótimo, gente perfeito. Vamos marcar um café lá. Vamos. marcar. Fico feliz. E que Deus abençoe assim grandemente sua vida, Obrigada. sua história e que Amém. você continue sendo essa referência, porque de fato talvez a gente não perceba, mas a gente é sim um exemplo daquilo que a gente vive e gratidão assim infinita por esse momento, foi muito valioso. Que bom, para mim também foi. Gostaria de agradecer a DM DM Marketing e a Labelle Boutique. Boutique. São os nossos patrocinadores. Se você também deseja ser um patrocinador do nosso projeto, entre em contato com o QR Code que a gente vai deixar na tela e venha trazer a sua empresa, a sua essência para esse mundo feminino que está crescendo cada dia mais. Muito obrigada a você que ficou assistindo até agora. Não esquece de curtir esse canal, de se inscrever e de compartilhar com outras empreendedoras, que esse é o maior propósito aqui, que histórias possam impactar outras empreendedoras, para que tenham insights, para que tenham mudanças. Então, se uma pessoa for alcançada, para a gente já valeu todo esse tudo podcast. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até.